Tereza já está aqui nos bastidores. Tereza Cruvinel, que foi vencedora do prêmio Comunique-se como melhor colunista de opinião do Brasil. Então, bem-vinda, Tereza, tudo bem? Bom dia, Rovai, Dri, comunidade, fórum. Prazer te ter aqui, viu, Tereza? Agora, de troféu na mão. Cadê o troféu? Cadê o troféu? Tá ali. Guardadinho? Não, tá, do jeito que eu desmanchei a mala, tá lá na sala. Muito bem, tá parabéns. Muito corrido, esses últimos dias, muita correria, muita coisa aconteceu. Eu até pegando carona aí, olha, no que você estava falando, Rovai, é importante considerar que a Globo News não é uma concessão pública, né? As concessões são as TVs abertas. Então, o que só reforça o que você estava falando. Há uma inflexão na cobertura, né? Também porque o fato é muito importante. Não foi ontem, tá? Eu venho dizendo lá no 247, na TV 247, tem uns 3 dias que a Globo News está dando uma boa cobertura, tá? Da viagem do Lula, ainda no Parlamento Europeu, tá? Mas, assim, primeiro, o fato é relevante demais para ser ignorado, né? Segundo, o público da Globo News é diferente do da TV Globo, é um público mais exigente, é um público que paga a assinatura, né? Por isso ela não é concessão pública, né? TV fechada paga pelo assinante. A concessão pública é a TV Globo, TV aberta, que qualquer um pega o sinal no ar, e o espectro eletromagnético é uma coisa pública, né? É nosso, é do povo brasileiro, por isso é concessão do Estado. Então, mas eu acho que tem, assim, primeiro, o público mais exigente da Globo News faz com que se pratique um jornalismo mais fiel aos fatos, né? Mas existe também, concordo com você, algum movimento de assimilação da realidade político-eleitoral que se impõe, né, com a figura do Lula, com o fracasso retumbante do governo Bolsonaro e tal. Vamos ver, como diz você, vamos ver que força terá o movimento das placas tectônicas onde vão. Sei que é o seguinte, aí já começa a entrar no nosso assunto. O Brasil não voltará à normalidade, e eu digo a normalidade democrática, né? Convivência, o fim, se não o fim, pelo menos a mitigação desse ódio, né? Colocar a extrema-direita no seu devido lugar, o pluralismo, a convivência, né? Aquilo que o Lula um dia disse assim, preciso restaurar a civilidade política nesse país, né? Nada disso acontecerá se a mídia não se consertar, se ela também não voltar à normalidade. A normalidade quer dizer a prática de um jornalismo mais fiel aos mandamentos éticos, à praxis, né, que vinha de antes do conjunto da imprensa, dos meios de comunicação, privados ou concessões, terem passado a atuar como partido político. E isso começa em 2003, eu faço parte dessa história, né? Eu fui uma estrela da grande mídia e vivi, eu e outros, vivemos esse momento em que a transfiguração dos meios de comunicação em partido de oposição em linha do antipetismo fez com que alguns fossem expurgados, alguns saíssem para enfrentar outros desafios, e a grande maioria vestiu a narrativa dos patrões, tornando-se aquilo que Leonardo Atush chama de jornalista de cativeiro, né? Então, é esse movimento que precisa ser interrompido. Para nós voltarmos à normalidade, a mídia também precisa fazer esse movimento. Então, é bom que esteja começando a fazer, né? Agora, esse movimento da mídia, Tereza, tem muito a ver com os ânimos do andar de cima, né? A gente sabe que, inclusive, uma parte da mídia hoje não é só financiada pelo sistema financeiro, do sistema financeiro, incluindo a Veja, né? Cada vez mais, diz que o Estadão já tem
também investimentos no setor do sistema financeiro. Enfim, será que houve uma mudança aí do olhar em relação ao Lula? Essa viagem, será que colocou o establishment, né, assim, tipo, peraí, de repente é melhor deixar o baiano, como é ele chamado lá no ABC, né, voltar, e depois a gente vê o que faz daqui a 4 anos? Não de forma assim pronta e acabada, e não de forma homogênea, Rovai. Eu acho que, eu tenho dito assim, que a viagem, ela tem, além dos efeitos externos, restauração da imagem do Brasil, mostrar ao mundo que o Brasil não é só Bolsonaro, extrema-direita, negacionismo, destruição ambiental, essa regressão completa, mas que o Brasil tem outras coisas, tem o Lula e tem um futuro, né? Pode ter um futuro. Eu venho dizendo que, a par dos efeitos internacionais, né, percepção do Brasil lá fora, a viagem do Lula tem 2 efeitos internos. Ela tem efeito eleitoral, embora o objetivo dela não seja eleitoral, ela tem efeito eleitoral sobre a população. É claro que muita gente vendo isso, vendo o Bolsonaro andar de moto enquanto Lula encontra chefes de Estado, de governo, etc., isso cala fundo em muita gente na hora de decidir voto. Bolsonaristas arrependidos, terceiras vias pouco convictos, né? Então, tem um efeito eleitoral sobre a população, mas tem, sobretudo, este efeito, este impacto que é político e depois poderá ser eleitoral sobre as elites, né? As elites econômicas, isso que você fala, a plutocracia que manda no Brasil. Quando você vê assim, nossa, este cara, e não é por apreço à democracia ou por entender a gravidade da nossa situação social, essas elites podem estar raciocinando, né, sobre a maior conveniência de um retorno do Lula, ainda que, como você diz, tentando enquadrar, tal, essas elites pensam nos seus próprios interesses, né? Dirá um homem do agronegócio assim: o que é o empresário do agronegócio? O que é melhor para o meu negócio, para minhas exportações? O Lula, que tem... Desculpa, esqueci de silenciar esse coitado aqui. O Lula que dialoga, né, que pode destravar o acordo União Europeia-Mercosul, né? Isso será ótimo para o agronegócio, né? O Lula que conversa com o futuro governo da Alemanha, tá? O pessoal da indústria. Quem pode nos ajudar mais? O Lula que conversa com o futuro governo do país que tem o maior número de empresas no Brasil, sobretudo industriais, que é a Alemanha, né? Ou o Bolsonaro que pisa no pé da Angela Merkel, né? Então, acho que, olhando para os seus próprios negócios, o andar de cima está, sim... eu acho que ele está titubeando, porque tem, nesse momento, concomitantemente com a inflexão, esses sinais de inflexão em relação ao Lula, que são ainda tímidos, concomitantemente, nós estamos assistindo a uma ideia de que o Moro, né, a circulação de uma ideia nesses segmentos, de que o Moro pode ser a terceira via, né? Então, isso que eu ia perguntar, como que você vê essa candidatura do Moro? Essa coisa de Pastore, um espaço que também as organizações Globo dão para o Lula, mas dão para o Moro. Existe uma ilusão, neste momento, existe uma ilusão com o Moro, né? Então, por isso que eu digo assim, o movimento nas elites, que você aponta, ele é um primeiro tremor, né? Assim. Uhum. Não, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, um sopro, não é um vendaval, é um sopro. Exato, é um sopro, é uma coisa incipiente, mas à qual temos que estar atentos. Olha só, tem comentários aqui, o Hugo diz: já imaginou antigamente, quando não existia internet, o Lula ia estar lá nesse sucesso e como que ninguém não ia ter repercussão sabendo? Eu acho que, eu não sei, Tereza, eu sou um pouco mais
talvez pessimista em relação à nossa mídia do que você. Eu acho que se não tivesse internet, eles não iam recuar nessa não cobertura, nesse silenciamento. Eu acho que se teve alguma mudança, tem muito a ver com os chacoalhões que vieram por parte de veículos como os nossos, inclusive. Não, eu não sou otimista. Eu disse que, para voltar à normalidade, a mídia precisa, né, fazer. E o que nós assistimos foi um sinal muito tímido de boa vontade com Lula, muito pequeno, né, muito incipiente. Não alimenta essa ilusão. Teve omissões, né, os jornais impressos foram absolutamente indiferentes, né, à viagem, pequenas matérias, não tem esse otimismo. Eu acho que a Globo News tem duas coisas, né? A Globo News tem, primeiro, existe o impacto, o efeito de as mídias da internet, sobretudo as mídias independentes progressistas, terem dado intensa cobertura à viagem do Lula. E é claro que um sujeito que lê internet, vem aqui na Fórum, vê a cobertura, e ele vê na TV por assinatura que ele paga, né, não ter uma linha, isso indispõe com a base de assinantes. Então, tem esse fato de dar satisfação ao assinante, né? Você junta duas coisas. A internet progressista dá, e a TV paga não dá nada, né? Isso contraria assinantes. Tanto que a TV Globo aberta tem sido muito mais parcimoniosa. Ninguém paga para assisti-la, né? Por ser concessão pública e todo mundo pegar o sinal do ar, né? Eu falo algumas coisas técnicas de radiodifusão, vocês sabem, por vício. Vice-jornalista, né? Eu aprendi muito de radiodifusão na ABC, né? Tem pergunta aqui também do Cláudio Soares. E se o enquadramento ao Lula for o semipresidencialismo, que voltou agora à discussão? Aliás, era uma boa pergunta essa, Tereza. O que você está achando desse, digamos assim, converscote pelo semipresidencialismo que está ocorrendo agora lá em Lisboa, né? Sim, tem um problema. É claro que se pensa nisso há algum tempo, se o Lula vier, fazemos semipresidencialismo e tal. Temos o Temer aí, né, articulando isso, que ele é chegado a um golpe, né? Mas tem um problema que dependerá do Supremo, né? Na Constituinte, eu cobri isso, vivi muito intensamente a disputa pelo sistema de governo, presidencialismo, parasidencialismo, parlamentarismo, que rachou a Constituinte. Rachou de uma tal forma que, no final, houve o seguinte acordo. O parlamentarismo era muito forte na Constituinte, mas não majoritário, né? Não teve força para impor esse sistema de governo, mas era muito forte e era liderado pelo Mário Covas. Os defensores do parlamentarismo tinham no Covas sua maior liderança. Então, fez-se um acordo. Vamos aprovar o presidencialismo, mas vamos dar uma oportunidade para o povo, daqui a 5 anos, dizer se quer mudar. Né? Aí fizemos o plebiscito de 93. E depois do plebiscito de 93, não tem nada previsto. Isso é tido pela maioria do mundo jurídico como cláusula pétrea, que só pode ser revogada por outro plebiscito, né? Então, eu duvido que o Supremo, se agir como verdadeiro guardião da Constituição, permitirá uma mudança de sistema de governo sem plebiscito. Bom, a tese é do Gilmar, acompanhado pelo Toffoli, parece que pelo Fux, quer dizer, está vindo do Supremo esse movimento, né, Tereza? Eles pegaram carona nisso. Na verdade, esse movimento ele é anterior ao Gilmar. Quem primeiro lançou essa coisa foi o Temer, né? Sim. Mas, nesse momento, sim, o Gilmar está lá. Mas eles são maioria? Não sei, eu não acho, eu não creio. Tem esse entrave jurídico. Agora, é claro que terá uma maioria do Congresso atual. Se isso for decidido pelo Congresso atual, tem chance, porque o Congresso atual é uma
um território do Centrão, né? E o Centrão terá todo interesse num regime em que o parlamento dá as cartas, né? Claro. Tutela do presidente. Se isso tiver que ser decidido neste Congresso, tem grandes chances de passar. Tem o problema jurídico e tem o problema político, né? No político, claro que a maioria do atual Congresso abraçaria essa tese. Agora, não dá tempo, né, Tereza? Acho muito difícil essas coisas. Nós estamos em 18 de novembro. Daqui a 10 dias não vai ter um deputado mais no Congresso. Vão voltar lá para fevereiro. Fevereiro, março, abril, começa a eleição. Eles vão tudo para a base deles. E você não pode, né, seria o cúmulo de um casuísmo constitucional, né, aprovar uma emenda tão em cima de uma eleição, né, para vigorar já para o próximo governo. Eu acho muito difícil, sabe? Eu não aposto muito nisso, não. Eu aposto nisso para uma possível crise no começo de governo Lula ou coisa parecida. Isso. Aí eles podem vir com uma saída para tentar enquadrar o governo. Dri, passa a bola. Olha só, queria agradecer a Tainá Laeta, que está chegando aqui como membro. Tem bastante gente parabenizando a Tereza, tem várias. A Leia está dizendo que votou em você. Viva a Tereza, Vera Nilce, parabéns. Várias pessoas aqui parabenizando, vencedora do Comunique-se. Impressionante a alegria que isso deu às pessoas. Eu acho que mais. Claro, poxa vida, colunista da mídia progressista, independente, a gente tem que comemorar. E a Reginalíssima diz: Rovai, Dri, Tereza recebeu o prêmio, mas nós somos premiados cotidianamente com seu jornalismo de qualidade. Parabéns. Obrigada, Reginalíssima. A Cristina Vilas Boas: parabéns de novo, querida Tereza Cruvinel. Já parabenizei hoje no 247, viva o jornalismo sério e progressista. E tem mais aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes: concordo com Tereza, vejam o que a Jovem Pan fez com Lula, conseguiu ressuscitar Jacques e soltar Sarkozy para encontrarem com ele. Jacques é uma intimidade dele, assim, é Jacques Chirac. Conseguiu ressuscitar o Chirac. Você viu a cena? Que jornalismo, né? Uma pessoa. Que jornalismo. Não tinha nem pé nem cabeça a frase dela. Primeiro ela diz assim: o Sarkozy, que é alguém que ninguém quer na França. Sarkozy, não, o Macron, que é alguém que ninguém quer na França, ninguém mais quer ele, é o líder das pesquisas. Devia aparecer uma legenda. Ele falou isso, mas na verdade o Lula foi lá para falar com o Sarkozy e com o Chirac, que morreu em 2019. Cara, a pessoa ela é comentarista da Jovem Pan, que um dia já fez um jornalismo minimamente, respeitável. Sendo que também a gente viu ontem outro comentarista defendendo morte de judeus, né? Teve aquela coisa horrível, horrível. Vai ser até processado. Né? E que recebia salário da Assembleia Legislativa, assessor do senhor Campos Machado, né, que é da base bolsonarista, e um cara que tem 300 anos de mandato como deputado estadual. Assim. E isso numa concessão pública, né? Na Jovem Pan. Não é, né? Essa daí não foi na TV News? paga, né? Então, mas acho que se foi na TV ou na rádio? A rádio TV. É concessão, né? TV. Acho que foi na TV. E o A.R. Mendes diz: Tereza, depois da prisão do Lula, descobri que as elites brasileiras se movem pelo ódio e não pela racionalidade. E tem ainda aqui a Cláudia Soares: mas o Gilmar está na articulação do semipresidencialismo. E tem também a Reginalíssima: diante de crises simultâneas no Brasil, os notáveis se reservam o desplante de empurrar emenda constitucional para mudança de regime político? A pergunta. E estão dizendo que foi na TV mesmo. Pelo menos da mulher eu vi dessa frase do Chirac, eu vi o vídeo, é assim, catastrófico, é vergonha alheia. Eu não posso acreditar que aquela pessoa, de fato, fez um curso de jornalismo e trabalhou alguns anos em algum lugar antes de fazer aquele comentário.
Eu queria perguntar para a Tereza, aquela que, né, foi fundadora da TV Brasil, presidente da IBC, como que você está vendo a TV Brasil hoje, no governo Bolsonaro? Eu faço parte de um movimento que se chama Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública, que tem funcionários, pessoas do mundo acadêmico que refletem sobre comunicação pública, movimentos diversos, o FMTC, o Coletivo Intervoz e tal. E essa frente ela tem denunciado o que tem acontecido lá, censura, uso político da TV Brasil, a fusão criminosa que ele fez de um canal governamental, a TV NBR, com a TV Brasil, ou seja, ele misturou o jacaré com cobra d'água, né? A TV pública com a TV governamental, e trata a TV Brasil hoje como a TV governamental, tvbrasil.gov, né? Então, hoje eu considero assim, que não temos mais TV pública, nem a rádio, nem as notícias são veículos públicos, né? Mas nunca esquecer de que quem começou o desmonte não foi o Bolsonaro, foi o Temer. Foi o Temer que acabou com o Conselho Curador, fez uma intervenção, acabou com o mandato do presidente para poder nomear um presidente dele, o interventor dele, Laerte Rimoli, né? Foi o Temer que começou. E depois, naquele momento, eu estava, inclusive, lá na EBC como contratada. Meu mandato já tinha acabado há 5 anos atrás. Eu era uma jornalista da TV Brasil, juntamente com Paulo Moreira Leite, Luiz Nassif, Emir Sader, muitos outros, e nós fomos todos demitidos, com os contratos rompidos, sem multa, sem nada, caça às bruxas, né? Juntamente com muitos outros funcionários também tidos como tal. Então, isso foi o Temer. Eu nunca esquecerei que foi o Temer, tá? Que golpeou a comunicação pública primeiramente. E aí, falando até um pouquinho do prêmio, casando o prêmio com isso, olha, qual foi a primeira medida do Temer, né? A primeira medida do Temer foi a intervenção, logo que ele tomou posse, ainda como interino, porque a Dilma ainda ia ser julgada, foi afastada para ser julgada pelo Senado, né? A primeira medida dele foi a intervenção na EBC. E uma segunda primeira medida do Temer foi a suspensão, o corte todos os contratos de patrocínio que empresas estatais ou órgãos de governo, a SECOM, tinham com blogs independentes progressistas, que na época gostavam de chamar de blogs sujos, blogs petistas e tal, né? E que eram coisas mínimas, né? Os patrocínios ali. Contratos em vigor. Contratos em vigor, valendo. Contratos que a gente tinha se preparado, por exemplo, tinha um da Caixa Econômica Federal, que era um contrato que tinha a ver com promoção dos espaços culturais da Caixa. A gente fez todo o investimento para poder tocar, era uma coisa que tinha... primeiro que era um negócio extraordinário. Tinha contrapartida, não era... Tinha as contrapartidas, a gente investiu em tudo isso, eles cortaram. Eu ia entrar com processo e tal, no fim a gente desistiu, mas foi assim uma caça às bruxas, como você falou. Exatamente. Então, o Temer não pode ser esquecido, e o Bolsonaro encontrou tudo assim, né? Há 2 semanas foi lançado uma consulta pública pelo BNDES para ver quais são os empresários que têm interesse na privatização da EBC, né? E a gente está resistindo a isso, temos feito audiências públicas na Câmara, em outros lugares, e denunciado na medida do possível. Qual é a expectativa? Né? Que eles não consigam privatizar a EBC antes da... Destruído já está, deformada já está, né? Isso aí tudo já está. O dano já está feito. Mas ela continua existindo, né? Então, a nossa aposta é que eles não consigam privatizar, né? Eles não ganhem a eleição, que o Lula ganhe a eleição, ou ainda que o Lula não ganhe a eleição, se viesse um presidente democrata, a gente fazia a reconstrução, né? Claro que eu não tenho nenhuma pretensão de assumir cargo de comando dessa restauração, mas estarei lá, né? Como estou até hoje, nunca perdi meu compromisso com a comunicação pública. E então essa restauração da EBC é algo importante para a democracia quando este governo, né,
seguir o seu rumo junto ao esquecimento. O esquecimento não, que nós não vamos esquecer, né? Quando ele for para a chamada lata de lixo da história. Mas aí vamos restaurar, a expectativa é essa, sabe? É isso que eu penso do que está acontecendo lá. Essa é uma destruição, entre as muitas instituições destruídas, uma das mais violentas, né? As pessoas estão sofrendo muito lá dentro. É muito opressor o ambiente lá, sabe? Eu passei na porta esses dias da EBC, uma coisa que me dói muito, mas eu tinha que ir lá no lugar, no prédio, um shopping, um centro comercial, e vi que eles reduziram a metade do espaço físico da EBC já, sabe? Uma boa parte que era ocupado pela EBC, agora são lojas, são coisas assim, sinal de que, né, foi encolhida. É isso, eles querem privatizar, na verdade, eles não podem privatizar canais, sabe? O canal, aquilo que nós falávamos, concessões públicas, os canais da EBC, seja de rádio, de televisão, têm que ser devolvidos para o Ministério das Comunicações para serem colocados novamente no plano de outorga, né? Mas eles podem, a EBC tem um patrimônio enorme de terrenos que ainda vem da ditadura, que foram doados pelos militares para a Rádio Brás, a EBC incorporou e tal. Terrenos valiosíssimos. Tem um que eu falava sempre assim, temos que construir ali a futura sede própria da EBC, terreno valiosíssimo no coração de Brasília. Eles querem vender esses terrenos para os especuladores imobiliários, sabe? É isso que a privatização que eles falam é essa. Fazer uns negócios aí, umas negociatas. Tereza, estamos aqui terminando a tua participação, mas eu queria antes que você fizesse uma avaliação para a gente sobre o que você espera desse processo eleitoral. Você acha que o Bolsonaro chega sem dentes até as eleições, que ele vai chegar mais forte, que o Lula tem condições de ganhar o primeiro turno, se o Moro é um candidato que de fato pode ocupar esse espaço aí que tem sido chamado de terceira via, se a terceira via está congestionada demais com muitos candidatos, se o Dória tem alguma chance, enfim, qual é a leitura que você faz? E Lula e Alckmin, né? E essa chapa aí? Que leitura que você está fazendo do cenário político futuro? Eu vou fazer, mas eu queria te pedir licença, porque nós acabamos falando muito pouco do prêmio, né? Quando eu critiquei a mídia independente progressista, isso é absolutamente sincero, eu acho que vale para mim, vale para o Nassif. Quando eu dediquei, assim, compartilho com toda a comunidade, porque isso foi um trabalho da comunidade, né? Que vê em mim uma trajetória singular de quem não sai, tendo todas as condições, como eu era uma estrela da Globo News, uma colunista, a mais importante colunista de política do Globo, quando o cerco se fechando, começa o jornalismo de guerra, o jornalismo do antipetismo, né, que podia ser antipetismo ou anti qualquer coisa, eu não compactuo com um jornalismo que tem uma bandeira partidária ou antipartidária, né? Eu abdiquei de tudo isso para aceitar o convite do Lula para a construção da EBC, com tantos outros que ajudaram a construir a EBC, mas tive o papel de presidente e liderei o processo de aprovação da lei no Congresso. As pessoas reconhecem isso, as pessoas veem em mim o esforço da construção da comunicação pública. Depois elas viram em mim também aquele momento ali de perseguição das mídias independentes. Como foi um prêmio pela votação popular, né, eu acho que eu apenas encarnei isso, sabe? O tipo de jornalismo que a gente faz, o compromisso com os fatos, essa trajetória que não aceitou o jornalismo de cativeiro, né, que não aceitou abdicar de cânones, de mandamentos preciosos do jornalismo para abraçar narrativa de patrão que estava ali fazendo, sabe, eu vou derrubar esse governo, vou impedir, vou tirar esse partido do poder, etc, etc. Então, por isso, eu sou muito sincera quando falo que esse prêmio é da comunidade 247, da equipe 247, mas de toda a imprensa independente progressista. Tá? Eu queria registrar isso. Muito obrigado por esse depoimento. Porque inclui vocês com todo o papel positivo que cumprem. Tá? Agora, o quadro eleitoral,
Eu acho assim, o Bolsonaro, não tem nada que pode vir em socorro do Bolsonaro, sabe? Nada que eu digo. A economia pode florescer de repente, gerar empregos. Não. O Auxílio Brasil pode, com 17 milhões de pessoas, pode ter um impacto sobre o resto do eleitorado? Não, né? A economia vai ser uma boia de salvação? Não, pelo contrário, o ano que vem vai ser de recessão, né? O que pode vir em favor do Bolsonaro? O antipetismo? Também não, já passou. Discurso de corrupção, tudo isso é ideia fora do lugar, né? Então, assim, eu não vejo a menor salvação para o Bolsonaro, né? Não vejo. Acho que ele vai chegar à eleição assim, sabe, com o que ele tem ou menos hoje de intenção de voto. Não vê o que pode inventar contra o Lula. Vão tentar, mas eu acho que, sabe, o Lula tem a blindagem da injustiça sofrida, né? As pessoas vão pensar duas vezes. Falamos que ele era ladrão e não era. Agora, quando falar recebeu dinheiro do narcotráfico, as pessoas vão pensar duas vezes até em acreditar em coisas contra o Lula. O Moro, como terceira via, eu não acho que emplaca. É claro que as elites têm que sonhar com alguma coisa. Nesse momento estão sonhando com ele, uma parte, pelo menos, está sonhando com ele. Então, o que nos resta é observar quais serão os movimentos para a assimilação do Lula, né? Isso que a nossa conversa começou com isso. Como vai ser isso, né? Porque eu não vejo como uma cruzada contra o Lula possa ser eficiente. Acho que as elites estão, essas plutocracias aí em geral, elas começam a pensar nisso. Como é que é esse governo? Aí tem as histórias, aí entra o vice, entra pactos, entra a construção da própria aliança. Aí não dá para adivinhar, né? Mas dá para imaginar que daqui para frente serão feitos esses movimentos de assimilação de uma realidade eleitoral que eu, né, em 40 anos de jornalismo, eu não enxergo, sabe, o que pode alterar fundamentalmente essa realidade eleitoral do favoritismo do Lula. Não consigo achar assim um paralelo na história, sabe? Ele matou a mãe, né? Sabe? O que é que pode se inventar contra o Lula? Eu acho que os movimentos mais possíveis, prováveis, são os movimentos de construção de uma assimilação. Embora o Lula fale assim, eu perguntei a ele na última coletiva dele aqui em Brasília, se ele faria uma nova carta ao povo brasileiro, ou que movimento ele faria para atenuar a resistência das elites. Isso foi naquele momento que o dono da Natura disse que o Bolsonaro era inaceitável, mas o Lula era indesejável. E ele disse, eu não vou fazer uma nova carta ao povo brasileiro, porque o meu compromisso é o meu legado, o legado dos governos que eu fiz. Então, quem fez os governos que eu fiz não tem que fazer carta nenhuma. Mas eu acho, discordando dele, não que tenha uma carta em si, que seja escrita, que seja formal, mas alguns acordos acabarão acontecendo, sabe? Sobre honrar contratos, sobre, em suma, algumas questões econômicas, a restauração de um mínimo de responsabilidade fiscal que esse governo não tem, né? Coisas assim, sabe? Eu acho que é assim, Rovai. Daqui para frente, da medida em que o ano virar e que vai se consolidando é Lula, sabe? Então é assim, como vai ser o governo Lula? Eu acho que é assim. Posso estar sendo muito otimista e muito ilusionista, mas não vejo quem pode... Eu concordo contigo. Eu acho que essa eleição, o Lula só deixa de ser presidente se algo do extraordinário de Almeida acontecesse. Extraordinário de Almeida, exatamente. Muito bem. Obrigado, querida Tereza Cruvinel. Já estamos aqui com o Carlos Mink na nossa... já até roubamos 4 minutos aí. Um beijo para mim, meu amigo. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Tá? Obrigada, Tereza. Parabéns mais uma vez pelo prêmio. Que outros... Obrigada.